Primeiro, bom dia, o meu nome é Ana Godinho. Eu serei moderadora durante esta manhã, nesta uma hora, para falar sobre investimento anjo. Investimento anjo que é uma forma de investimento não tradicional, que normalmente é feita no início da vida das startups, depois da primeira, geralmente depois da primeira fase, que é mais conhecida pelos três Fs, Friends, Fools and Family. Ou seja, quando os empreendedores pedem empréstimo junto ao seu circuito, entre amigos, conhecidos, e depois da dada altura a startup ganha alguma atração e precisa não só de capital, mas também de conhecimento, que é conhecido, tem uma expressão muito técnica, que é o smart money. Um investidor anjo, normalmente é uma pessoa singular, mas também tem outras, e nas outras partes do mundo também pode ser algumas entidades coletivas ou não. O investidor anjo é mais do que um capitalista, não é sócio, como muitas vezes é confundido, mas é alguém que vem contribuir ativamente para o crescimento da startup em vários aspectos, desde networking, desde, desde capital, desde outras formas de contribuição. Tomamos essa iniciativa porque a Orange Corners constitui um clube de investimento, um clube de investidores angolanos, em que tem por finalidade apoiar o ecossistema angolano. E para tal, convidamos algumas pessoas que já têm alguma experiência num ecossistema angolano e não nas outras partes do mundo, com o objetivo de partilharmos conhecimentos, experiências e aprendermos todos aqui um pouco. Rosana, o teu tema, se calhar começávamos pelo teu tema, que é muito interessante, que é o perfil do investidor anjo, e depois passávamos para o Kyuri. Nada melhor do que tu própria fazeres a tua apresentação e tens 10 minutos para fazê-lo. Obrigada. Ok. Acho que conseguem todos ouvir-me, não é? Ouves-me bem, Ana, não é? Ok, então eu chamo-me Ana Costa, eu trabalho para a Baldwin Capital. A Baldwin Capital é um fundo de investimento de capital de risco em Londres. Já existe há 20 anos a investir na Europa em séries A. Nós fazemos cheques de mais ou menos 15 a 25 milhões. A Baldwin Capital é uma extensão da Benchmark. A Benchmark é um dos fundos mais conhecidos nos Estados Unidos. Quando quiseram abrir na Europa, não é? Criaram a Balderton Capital há 20 anos atrás e estamos a fazer investimentos há 20 anos. Já investimos na Revolut, Vivino, Vestiaire Collective, por aí, por aí. O meu cargo, não é? Na Balderton Capital, eu faço parte do pós-investimento, no suporte das startups. Então, o meu foco é ajudar as startups a criar estratégias de crescimento, como é que se diz? Hire. Desculpem lá, o meu português e o meu inglês vão de vez em quando mexe. Natações, estratégias de crescimento, estratégias de marketing, so on and so forth. Então, eu estou aqui para falar um bocadinho do que é um investidor anjo e o perfil do investidor anjo. A Ana deu um pequeno preview, mas para irmos mais a fundo, o investidor anjo é um indivíduo de alto património líquido que fornece suporte financeiro para pequenas startups e empreendedores em troca de uma participação acionária na empresa. Ou seja, não é um empréstimo, é um financiamento em troca de ações. Frequentemente, os investidores anjos são encontrados entre família, os amigos ou mesmo o network do empreendedor. E o capital que os investidores anjos fornecem pode ser um investimento único inicial para ajudar o negócio no princípio ou uma injeção contínua para apoiar a conduzir a empresa nos estágios iniciais, não é? Os investidores anjos são pessoas que buscam investir na formação de empresa no princípio mesmo, onde provavelmente só existe duas pessoas e uma ideia. Esse tipo de investimentos são extremamente
arriscado e normalmente não representam mais que 10% do portfólio do investidor anjo. Quando eu digo 10% do portfólio, por ser um indivíduo de capital, o que é que eu quis dizer com esses investimentos do anjo não representam mais que 10% do seu portfólio. Por ser um indivíduo com um network alto, os investimentos anjos nunca vão ser mais de 10% do que aquela pessoa investe, não é? Pode investir em imobiliária, etc, etc. E é aconselhável que o investidor anjo nunca ponha mais que 10% do seu património em startups, né? Essa é uma pequena advertência. A Ana falou em smart money. Normalmente o que se vê nos Estados Unidos e aqui na Europa é que o investidor anjo, para além de ser alguém que não é, tem muito capital, é alguém que já criou empresas, que já trabalhou para empresas e tem algum tato para reconhecer talento de pessoas que vão criar empresas que vão ser bem-sucedidas. Não quer dizer que elas todas vão ser, mas tem um pequeno tato para isso. Eu acho que em Angola temos pessoas com essa capacidade, mas, ou seja, não quer dizer que o investidor anjo tem que ser uma pessoa explicitamente que tem conhecimento numa área. Daí a importância de que o empreendedor, quando vai pedir esse capital, ir com um estudo de mercado, ir com os dados, minimamente dados, para que o investidor anjo possa fazer um investimento são, não é? Os investidores anjos tendem a oferecer condições muito mais favoráveis. Então, os investidores anjos tendem a oferecer condições mais favoráveis em comparação com bancos ou investidores de capital de risco. Uma vez que geralmente os empreendedores estão a começar o negócio e não há viabilidade. Quando eu digo condições mais favoráveis, quero dizer que o meu fundo Balderton, por exemplo, quando vem a investir, nós queremos uma certa porcentagem da empresa, queremos um board seat, acho que o Kiri pode traduzir um lugar no board, né? E queremos ter um papel mais ativo na construção da empresa para garantir o retorno do investimento. O investidor anjo não está necessariamente muito preocupado então, o investidor anjo não está necessariamente preocupado em fazer o retorno do seu capital imediato, não tem vontade de participar no dia a dia da empresa, nas estratégias da empresa, por aí e por aí adiante. O propósito do investidor anjo é mesmo dar aquele suporte inicial. Daí que, quando falamos em smart money, se o investidor anjo for alguém que já construiu uma empresa, já tem experiências em trabalhar em grandes empresas, pode dar aquele apoio extra, mas ele ele ou ela não tem a vontade de participar na vida diária das empresas. Ou seja, o investidor anjo é exatamente o oposto de um banco, de um investidor de capital de risco. Ele está ali mais para o princípio da jornada do empreendedor. Alguns investidores anjos investem por meios de plataformas formadas agora em África, chama-se a Future Africa, não é? Ou criam redes de investidores anjos, como temos aqui, ou sindicatos para reunir capital e daí investir. A diferença entre um sindicato ou uma plataforma de investimento e um fundo de capital de risco é que o fundo de capital de risco é gerido por um número de indivíduos, não é? Os investidores investem o dinheiro e essas pessoas, né, que chamam os parceiros, os sócios, vão então fazer os investimentos em nome destas outras pessoas. Quando o seu investidor anjo está a investir através de um fundo, perdão, de um sindicato ou de uma plataforma coletiva, normalmente o investidor anjo tem mais visibilidade naquilo que está a investir e tem tendência a poder escolher aquilo em que vai investir, não é? E o que é exatamente o oposto do que pôr dinheiro e praticamente esquecer. Pronto, aqui na Europa e nos Estados Unidos o investidor anjo normalmente é credenciado, não é?
mas não é necessariamente um pré-requisito para ser investidor anjo. Chama-se a Security Exchange Commissions, define um investidor credenciado como alguém com um patrimônio líquido de $1 milhão ou mais em ativos e tendo ganho mais ou menos $200 mil em rendimento nos últimos 2 anos. Então, eles têm uma definição assim bem própria para o que é um investidor anjo credenciado. Mas isso não quer dizer que, quer dizer, um investidor credenciado não quer dizer que é um investidor anjo, ou seja, um pré-requisito para deploy o capital. Então, essencialmente, esses indivíduos têm as finanças e o desejo de fornecer o capital para estas startups, o que é sempre bem-vindo para as startups que estão ávidas por dinheiro e consideram que os investidores anjos são muito mais atraentes do que outras formas mais predatórias de investimento, como empréstimos, não é? Que tens data limite para pagar, juros, etc, etc, etc. É importante salientar que o investidor anjo normalmente usa o seu próprio capital, não vai buscar emprestado para poder investir, tem que ser o seu próprio capital. E também é de salientar que os anjos investem cedo o suficiente que as chances das startups falharem são bastante. Se essas startups falharem, os anjos normalmente perdem o seu investimento por completo. É por isso que é necessário fazer pesquisa, conhecer o mercado em que se quer investir e procurar empresas que tenham viabilidade e uma estratégia de liquidação mais ou menos definida. No princípio é um bocadinho muito difícil, mas que tenham essa estratégia definida de liquidação por aquisições, ou que chamam aqui fora IPOs, ofertas públicas iniciais. Eu sei que em Angola uma oferta pública inicial não quer dizer o mesmo que aqui fora. Acho que a Ana vai poder explicar um bocadinho isso melhor. Nesse sentido, é importante explicar o que chamam a Power Law. A Power Law traduzindo assim rápido, é a curva de lei do poder. Isso quer dizer que uma parte muito pequena das empresas é que vai gerar a maior parte do retorno para um investidor de anjos. Ou seja, se investiste em 5 empresas, é possível, tu estás a apostar que só uma dessas empresas é que vai gerar retorno suficiente para cobrir o investimento das outras 4. Então é importante salientar que nem todo investimento vai dar certo. A chance de todo investimento dar certo é minúscula. Diz-se nos Estados Unidos que as startups americanas têm tendência a fail fast, não é? A falharem mais rápido. E isso elimina muitas startups, e as que ficam têm tendência a ser mais bem-sucedidas, não é? Então, para gerar aqui uma pequena conclusão, investidor anjo investe do seu próprio capital. O investidor anjo investe no princípio da empresa, não é? onde a empresa está a começar. O investidor anjo normalmente não tem lugar na Assembleia Geral, não está à espera de retorno imediato e está consciente que a sua participação na empresa, quando a empresa for crescer e outros investidores entrarem com o seu capital, a sua participação vai diluir. Mas digamos que a pessoa investiu 10 e a empresa depois vale 1 milhão, o retorno vale a pena, não é? E acho que é só isso do meu lado, Ana. Não sei se fiz os 10 minutos. Sim, fizeste. Muito obrigada. Entretanto, Rosana, só uma dúvida aqui rapidinho, e já passamos a palavra aqui ao Kyuri, que vai partilhar connosco a experiência de como é que é gerir um Business Angels Club. Caracterizaste o investidor anjo como um investidor de risco consciente e um investidor que não pretende fazer parte da gestão da sociedade, que é o que difere muito nos fundos de capitais, de Exato. risco, quando há um sócio
capitalista. Pronto, então já conseguimos distinguir que o perfil do investidor anjo tem as suas peculiaridades. Mas falaste também do investidor anjo na pessoa singular, porque eu também estive a pesquisar e percebi que em alguns clubes admitem algumas entidades, algumas pessoas coletivas, e queria saber se partilhas dessa ideia, se concordas e quais são os Ana, benefícios. disseste que em alguns clubes Ou seja, admitem pessoas coletivas, ou seja, grupo de pessoas, ou seja, não uma pessoa singular, mas algumas sociedades não de investimento, mas... Ok. Eu sou apologista que os clubes deviam ser de pessoas singulares, não é? Okay. Normalmente um sindicato ou um clube, a estrutura que normalmente vê-se, não é? É do tipo, pronto, estamos todos aqui em um clube e de 6 em 6 meses aparece uma lista de 5 startups para o investidor anjo decidir em qual é que ela quer investir. Ok. O investidor anjo tem o direito de pôr o dinheiro onde ele quiser. Agora, se é o grupo a investir, então aí tem que ter uma pessoa, né, que vai gerir o capital desse grupo. Aí já estamos a entrar em território de fundo de capital de risco. Tem os LPs, que eu pronto, não tenho a tradução à cabeça, tem os LPs, que são as pessoas que põem dinheiro no fundo, no topo, né? Depois tem os sócios, os partners, que são as pessoas que gerem esse dinheiro, depois tem o resto da estrutura do fundo, mas essas pessoas, os partners, é que têm decisão absoluta sobre onde é que vão investir o capital, não é? Não é decisão dos LPs. Então, anualmente, depois os partners têm que reportar aos LPs como é que o fundo, em que pernas é que anda o fundo, não é? Se os investimentos que fizeram nesse ano estão a gerar rendimento ou se não, ou como é que está a avaliação das empresas, etc, etc. Mas ninguém aí está a receber capital, ninguém está a receber uma mesada, um salário, etc, etc. O dinheiro depois é uma gestão muito corporate. Já começa, ou seja, perde o cariz de individual e passa a ser uma estrutura ainda aqui informal, não é efetivamente um fundo ou uma sociedade de investimento, mas começa a ter uma estrutura corporate. Quer dizer, se eu tiver pessoas coletivas numa associação, num clube, a gestão já passa a ser societária. E eu não sequer, né? Quer-se aqui um bocadinho de mais flexibilidade e mais dinamismo, mais comunicação. Uma estrutura de corporate já exige um procedimento mais rígido, mais limitado. Pronto, isso era uma questão que eu gostaria de esclarecer para perceber a principal diferença. Passaremos agora a palavra. Muito obrigada pela